meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que vocês estejam bem também. Estou vendo você aí feliz, contente, animado para a nossa aula de matemática de hoje, né? A nossa unidade temática é geometria e o objeto de conhecimento é localização e movimentação, pontos de referência, direção, sentido, paralelismo e perpendicularismo. O tema da nossa aula de hoje, compreensão das relações entre retas, paralelas, transversais, perpendiculares e a relação entre o paralelismo e o perpendicularismo. E nossa habilidade trabalhada hoje é a EF04MA16PE. E vamos fazer uma retomada da habilidade do terceiro ano, tá certo? Eita, professora, que a senhora falou. Aquele nome difícil, um nome complicado e eu ainda não entendi o que a senhora vai falar hoje. Bom, gente, hoje a gente vai entender o que são retas, tá? E o que são retas paralelas, concorrentes, perpendiculares. E vamos falar um pouquinho da relação entre paralelismo e perpendicularismo. Olha as palavras difíceis saindo aí, mas não fica vexado que vai dar tudo certo. Tá bom? Então, vamos começar. Primeiro, a gente precisa entender o que são retas, tá? Uma reta, ela é formada por infinitos pontos e ela não faz curva. Porque se fizesse curva, não seria uma reta. Ah, professora, isso é muito fácil. Uma reta é uma linha, vamos chamar assim, e ela não faz curva, tá certo? E aí, se você observar, no finalzinho dessa reta tem uma setinha, olha a pontinha da seta aqui, ó. Tem uma pontinha de seta e aqui desse lado também tem uma pontinha de seta. O que isso significa? Significa que ela está seguindo, está continuando. Por quê? Uma reta, ela é infinita, ou seja, ela não tem começo nem um fim, tá? Essa reta. E aí eu defino isso com a pontinha da seta, tá certo? Para formar uma reta, eu preciso de pelo menos 2 pontos. E aí, como é que eu vou chamar esses pontos? Eu vou chamar esse ponto por qualquer letrinha. Pode ser A, pode ser B, pode ser C, pode ser X. Não tem problema. Eu só preciso botar 2 letrinhas. E essas letrinhas, elas precisam ser maiúsculas, tá, gente? Porque elas vão definir o ponto dessas retas. E aí eu faço a representação da seguinte forma. É uma reta com um ponto A e o ponto B. E aí, quando eu estiver escrevendo sobre essa reta, fazendo a nomenclatura dela, eu boto os 2 pontos, tá? E aí eu vou pegar essa reta e botar em cima aqui, ó. Tá vendo? Peguei essa reta e botei aqui. Observe que tem as 2 setinhas nelas também, porque são esse finalzinho aí que vai dar a diferença dos outros tipos, né? Do segmento de reta e do pedacinho de reta, tá bom? Agora, a gente vai ver o que são semi-retas. Lembra que eu disse que a reta é infinita? Pronto. Mas a semi-reta, ela é uma parte da reta. Ela tem um começo, mas ela não vai ter um fim. Ah, professora, então aí é que está a diferença. Sim, a reta, ela continua com as 2 setinhas lá, ela não tem fim. A semi-reta, ela tem um começo, mas ela não vai ter um fim. Como é que eu represento esse começo? Preste atenção aqui, ó. Tá vendo que aqui, nessa pontinha onde tem o O, ela não tem a cabecinha da reta, da setinha? Mas lá aqui, ó, ela continua seta. Então, é como se ela começasse aqui no ponto O e seguisse para o ponto A infinitamente, certo? Mas só segue assim, professora? Não. Eu posso vir da direita para a esquerda também. Mas aí aqui, ó, eu faço uma bolinha para marcar o começo dessa reta e sigo deixando aqui a setinha para dizer que ela continua para o lado de cá. E aí eu tenho um ponto V e um ponto W, tá certo? E aí ela pode também subir, né? Começando do ponto B
ponto C, e aqui ela segue, tá? Porque eu tenho aqui, ó, a pontinha da seta. Então, gente, semi-reta, ela tem começo, mas ela não vai ter fim. E aí, como é que eu represento? Pego os pontos. Ponto O, ponto A. Vou começar, ó, por aqui, porque aqui começa a nossa reta, tá? E aí eu escrevo ponto O, ponto A, e pego essa retinha, diminuo e boto aqui em cima, tá? Ela tá aqui pequenininha. Você vê que ela tem um começo e ela não tem um fim, porque tem a pontinha da reta. E aí a gente continua aqui também. Essa próxima semi-reta, ela vem do ponto V ao ponto W. Ó, ponto V, ponto W. V, W. E aí, aqui também, eu vou ter o ponto B, tá? O ponto C, tá? B, C. Pego essa retinha, diminuo e boto aqui em cima, tá? Então, a reta, ela é infinita e a semi-reta, ela tem um começo, mas não tem um fim, tá? Essas são as diferenças. Agora, a gente vai ver um segmento de reta. Ah, eita, professora, é reta, semi-reta, segmento de reta, mas aí você vai anotando e vai entendendo. E o que é o segmento de reta? É um pedaço da reta, é uma parte da reta. E aí é o que está entre os dois pontos. Eu não tenho esse segmento do ponto A ao ponto B, pronto. Esse daqui é o segmento de reta. Ela pode continuar para lá, para cá, mas não importa, porque o que a gente quer é só esse segmento, do ponto A ao ponto B. Tanto que você vê que no finalzinho aqui, ó, não tem a pontinha da seta, né? Tá parada com uma bolinha, porque a gente só quer essa parte. E como é que a gente representa? Representa com as letras, tá? A e B e o tracinho em cima, tá? Porque a gente sabe que quer só esse pedacinho. E a mesma coisa aqui, ó. Segmento A até o B, e a gente bota a B e o tracinho em cima. Então, o que é que o segmento de reta tem? Tem um começo e tem um fim. É só um pedacinho da reta, tá certo? Então, aí a gente viu reta, semi-reta e segmentos de reta. Agora, o que a gente vai ver são retas paralelas. Gente, uma coisa que está paralela a mim, ela está do meu lado. Eu não vou cruzar com ela, eu não vou bater nela, ela vai andar do meu lado, vai estar paralelo, tá certo? E aí, as retas paralelas, elas não se cruzam, tá? Do mesmo jeitinho que está aqui na figura. Eu vou ter a reta R e S, tá minúsculo, por quê? Porque é o nome da reta. A gente vai chamar essa reta de cima de R e a de baixo de S. Mas a gente não botou aqui os pontos. Por exemplo, a gente não botou ponto A nem ponto B aqui, porque não é importante para a gente agora, tá? O que a gente precisa é do nome da reta, que é reta S, R e a reta S. E elas estão, olha, lado a lado. Elas não se tocam, elas não se cruzam, elas não vão se bater, tá? Elas vão continuar para a direita, vão continuar para a esquerda e não vão se encontrar em momento nenhum. Tá? Então, elas são retas paralelas. E aí, como é que eu represento elas? Eu faço as letras minúsculas, né? R e boto dois tracinhos para dizer que é paralelo ao S. Então, R paralela a S. Isso é uma reta paralela, tá? É uma reta que vai seguir do lado da outra e ela não vai se cruzar, tá certo? Agora, vamos ver outros tipos de reta. Primeiro a gente vai ver um exercício. Ó, se o ônibus continuar andando pela Rua da Independência até a casa de Sara e o caminhão continuar andando pela Rua Novo Mundo até a escola, eles se encontrarão. Vamos observar. Aqui eu tenho a casa de Sara e aqui eu tenho a escola, tá? Tá escrito aqui, ó, casa de Sara, escola. Rua Independência é essa aqui e Rua Novo Mundo é essa aqui. A minha pergunta é, elas vão se cruzar, elas vão se tocar, elas vão se encontrar em algum momento? Esse caminhão e esse ônibus, se seguir por essas ruas,
Em algum momento eles vão se tocar? Não, né? Porque a Rua Independência e a Rua Novo Mundo são paralelas uma à outra. Elas não se tocam, elas não vão se cruzar, tá certo? Então, tanto o ônibus que vai deixar Sara na casa dela, quanto esse caminhão aqui, ó, eles não vão se cruzar, tá certo? Então, essas duas ruas aqui, elas são paralelas e a gente pode dizer que elas representam duas retas paralelas, tá certo? Então, acho que ficou bem claro, né, gente? O paralelo, ele não vai se cruzar, tá certo? Agora, preste atenção. O que são retas concorrentes, tá? Diferente das retas paralelas, as retas concorrentes se cruzam em um único ponto. E aí eu tenho as mesmas retas, a reta R e a reta S. Se você perceber, elas não estão lado a lado e elas se cruzam. Mas elas não se cruzam no ângulo de 90 graus, gente. O ângulo dela é menor, ó, tá? Elas não estão retinha assim não, tá? Então, para ela ser uma reta concorrente, ela tem que se cruzar em um ponto e não pode fazer um ângulo de 90 graus, tá certo? Tem que ser menor. Essa abertura aqui, que é a abertura do ângulo, não pode ser de 90 graus. E aí, como é que eu represento essa reta? Eu faço a representação, ó, com o nome da reta, reta R, um tracinho, S. Então, é R concorrente com S, tá certo? Toda vez que eu for falar. Por que, professora, a senhora frisou esse negócio do ângulo de 90 graus? Porque quando a reta se cruza formando um ângulo de 90 graus, já é outro tipo de reta, é a reta perpendicular, tá certo? E aí, o que são as retas perpendiculares? Se duas retas se cruzam em um único ponto e o ângulo formado entre elas no cruzamento for igual a 90, as retas se chamam perpendiculares. Professora, como é que eu sei que um ângulo é de 90 graus? Observa aqui, ó, gente, esse quadradinho aqui. Você vê que elas estão bem retinhas mesmo, tá? Ela não tá nem na diagonal, ela tá reta mesmo. E aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, tá? Então, esse ângulo aqui, que parece um quadradinho, é um ângulo de 90 graus. A mesma coisa vai estar aqui, tá vendo ele aqui? A única diferença é que essa daqui, vamos dizer assim, tá em pé e essa parece estar meio deitada, tá? Mas o ângulo de 90 graus está aqui. Pode observar. Então, você pega duas retinhas que se cruzam e estão retinhas, tá? Elas não estão tortinhas assim e nem paralelas. Então, você vai observar na imagem e vai ver um ângulozinho de 90 graus. Então, isso é uma reta perpendicular. E quando o ângulo é menor, é concorrente, tá certo? Então, vamos praticar um pouquinho, para ver se a gente entendeu bem direitinho. Em algumas figuras, escreva se é uma reta, uma semirreta ou um segmento de reta. Vamos só relembrar. Reta, ela não tem começo nem fim, ela segue infinitamente. A semirreta, ela tem um começo, mas não tem um fim. E o segmento de reta é só o pedacinho da reta. Então, olha bem nessa imagem aí, na letra A. Eu tenho aqui dois pontos, o ponto E e o ponto F. E a reta, ó, olha aqui a cabecinha dela, continua, né, com a pontinha da seta. Então, se ela continua tanto para a esquerda quanto para a direita, se ela está infinita, ela é uma reta. E aí, como é que eu chamo ela? Eu chamo reta F ou FE, tá certo? Esse é o nome da nossa retinha. Vamos para a letra B. Ó, tem aqui um pontinho, eu não vejo aquela setinha no finalzinho, mas vejo lá do outro lado ela continuando, dando ideia de continuidade de que vai seguir. Eita, ela tem um começo, mas ela não tem um fim. Então, ela é uma semirreta. E aí, como é que eu faço a nomenclatura dela? Eu boto o H, que é onde ela começa, e o M, né? Então, essa é uma semirreta HM. E aí, eu pego ela e boto aqui em cima. Ah, professora, se já foi a reta
e a semirreta, só falta agora o segmento de reta, não é isso? É isso mesmo, minha gente, segmento de reta. Tem começo e tem fim, é o pedacinho da reta, tá certo? E aí, como é que eu chamo aqui? Segmento de reta PQ ou QP, tá certo? Então, eu acho que ficou bem fixo na cabeça da gente, né? O que é uma reta, uma semirreta e um segmento de reta, tá certo? Agora, preste atenção. Eita, professora, essa imagem vai me deixar confuso. Vai não. Imagine um bairro em que as ruas fossem retas. E como estão no mapa abaixo aí, tá? Escreva se elas se cruzam ou não se cruzam. E aí a gente precisa observar de 2 a 2 ruas para saber se elas se cruzam ou não, tá? Então, a primeira rua que a gente vai observar é a Rua Pardal e a Rua Canário. E aí, se ela se cruzar, a gente escreve se cruza, se não se cruzar, a gente escreve não se cruzam. Então, Rua Pardal e Rua Canário. Rua Canário e a Rua Pardal. Ó, ela vem assim. Vão se cruzar? Não, né? Elas vão seguir paralelamente uma à outra e elas não vão se cruzar. Então, a Rua Pardal e a Rua Canário, elas não se cruzam. Agora a gente vai olhar a Rua Sabiá e a Rua Pardal. Vamos procurar a Rua Sabiá. Aqui. Rua Sabiá, vamos dizer que ela continua por aqui, tá, gente? E a Rua Pardal. Aí, tá, professora, se cruzou aqui, ó, se tocou nesse ponto. A Rua Sabiá vem para cá e a Rua Pardal por aqui. Então, Sabiá com Pardal se cruzam, né? E aí a gente escreve, elas se cruzam. Agora vamos ver a Rua Canário e a Rua Bem-te-vi. Cadê Canário e Bem-te-vi? Aqui, ó, Rua Canário e a Rua Bem-te-vi. E aí elas vão se cruzar aqui, né, gente? E aí, Canário e a Rua Bem-te-vi se cruzam. Agora vamos ver a Rua Bem-te-vi e a Rua Tico-Tico. Cadê a Bem-te-vi? Aqui. Rua Bem-te-vi e a Rua Tico-Tico. Então, seguindo assim, ó. Vão se cruzar? Não, né? Então, Tico-Tico e a Rua Bem-te-vi, elas não se cruzam. Elas vão seguir paralelamente, tá certo? E aí, a gente vai agora só resumir o que foi que a gente fez. A gente fez as ruas paralelas, que é a Rua Bem-te-vi e a Rua Tico-Tico, ou a Rua Canário e a Rua Pardal, tá? A gente vai chamar elas de ruas paralelas, que representam retas paralelas, porque elas não vão se cruzar. E aí a gente vai ter as outras ruas concorrentes, que são as ruas que se tocam. E aí a gente vai ter também, dentre elas, uma perpendicular, tá? Mas não deixa de ser concorrente, porque ela se toca em um único ponto. E aí eu vou ter a Rua Sabiá e a Rua Pardal, vou ter a Rua Sabiá e a Tico-Tico, que se cruzam também, e a Rua Canário e a Rua Bem-te-vi, tá certo? E aí o que a gente fez? A gente imaginou que as ruas do bairro são as retas, tá? E aí você pode até fazer um mapinha do seu bairro e ver quais são as ruas do seu bairro que são paralelas e as ruas do seu bairro que são concorrentes, tá certo? Bota lá na internet, pega um mapinha, pega o Google Maps, bota a localização da sua casa e aí ele te dá o mapazinho da sua rua, tá certo? Vamos continuar. Ó, conecte o par de pontos vermelhos para formar as retas solicitadas. Eu quero, aqui na letra A, uma reta paralela e na reta B, aqui na letra B, eu vou querer uma reta perpendicular. Para ser paralela, ela não se toca. E aí eu vou ligar os pontos para saber qual deles eu vou formar a reta. Se eu pegar esse ponto daqui e ligar para cá, não é uma reta paralela, porque ela vai se tocar aqui, né? Vai se cruzar. A mesma coisa se eu pegar esse pontinho aqui e esse pontinho daqui. Eles vão se cruzar. Mas, se eu pegar esse ponto daqui e ligar para esse, não vai tocar na reta de baixo. E aí, eu vou ter a retinha paralela.
né? Pegando desse ponto daqui a esse daqui, eu vou ter a reta paralela. Então, eu liguei dois pontos, fiz uma reta paralela, tá? Agora, eu preciso fazer perpendicular. Se for perpendicular, ela tem que se tocar. Então, já não é igual a essa, né? E aí, como é que eu posso fazer? Eu posso pegar o ponto de cima e o ponto de baixo e eu vou e cruzo. Fiz uma reta perpendicular com um ângulo de 90 graus. Não esqueçam, gente, é preciso ter um ângulo de 90 graus. Eu poderia fazer uma reta que se tocasse, se cruzasse uma vez, pegando esse ponto daqui para esse daqui. Mas aí ela não seria perpendicular, tá certo? Seria concorrente. E eu quero uma perpendicular, tá certo? Vamos só finalizar aqui a nossa aula, tá? Relacione as colunas da direita com a coluna da esquerda. O que for reta paralela, letra A, e o que for reta perpendicular, letra B. Formam um ângulo de 90 graus entre si. Paralelo ou perpendicular? Perpendicular. Possuem a mesma distância entre elas. Ou seja, se tem a mesma distância, elas vão seguir lado a lado, elas não vão se tocar. Então, ela é uma reta paralela. Não apresentam pontos em comuns entre si. São retas paralelas. Apresentam pontos em comum, que se tocam. São retas perpendiculares. E retas que não formam ângulo. Se eu estou lá, lado a lado, eu não cruzo, eu não toco, eu não faço ângulo. Então, eu sou uma reta paralela. Tá certo, gente? Então, gente, o que foi que a gente estudou hoje? Hoje a gente estudou que são retas, retas paralelas, concorrentes, perpendiculares, o paralelismo e o perpendicularismo, tá certo? Essas daqui são as nossas referências de hoje. E essa foi a nossa aula de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu encontro com você na próxima aula.